Olá, estamos começando o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. Nós estamos sendo exibidos agora em novo horário, às 4 horas da tarde, toda quinta-feira, aqui na TV Câmara, canal 23.2 da TCM. E lembre-se que você pode conversar conosco, interagir através das nossas redes sociais. Vai aparecer na sua tela o número do nosso WhatsApp, é o 999059769. Nós temos também o Facebook Cidadania e o Instagram Programa Cidadania. Procure, nos siga e mande sua sugestão, seu comentário, seu elogio, sua crítica, seu tema para os próximos programas. Nós estamos aqui para escutar você e para construirmos juntos esse programa que é de cidadania. Bom, e se você ainda não conhece o nosso parceiro, o Novo Eleitoral, acesse novoeleitoral.com e saiba mais sobre direito eleitoral, direito partidário. É um site que tem notícias, informações, artigos de opinião, cursos gratuitos, tudo sobre direito eleitoral e direito partidário. Então, você que é da área, você que é cidadão e quer se manter bem informado, acesse, que é um portal bastante interessante. Bom, e como nós estamos em outubro, e outubro é um mês de alerta e prevenção contra o câncer de mama, né? O mais conhecido, a campanha conhecida como Outubro Rosa, nós vamos trazer hoje para conversar conosco a médica mastologista, doutora Maria Rosado. Ela vai nos explicar, né, um pouco sobre o câncer de mama, formas de prevenção, causas, sintomas. Será que tem como prevenir o câncer de mama? E homens, será que os homens eles têm também incidência do câncer de mama? Apesar de que a campanha é uma campanha muito destinada principalmente às mulheres, mas e os homens? Qual a participação deles nessa prevenção do câncer de mama? Então, existem também alguns mitos, né? Será algumas histórias que nós vamos desvendar aqui, saber se é mito, saber se é verdade. Então, não saia daí que o nosso programa hoje vai tratar desse assunto que é muito importante. O câncer de mama, ele é o câncer que mais afeta as mulheres no Brasil, é um câncer de alta incidência no público feminino e também o câncer que mais mata no Brasil, sendo seguido, né, aí pelo câncer de útero, né, o câncer, os dois cânceres que mais matam mulheres no Brasil. Então, é importante, não só no mês de outubro, mas é importante que a gente sempre converse, sempre alerte, principalmente, né, o público feminino. Você que é homem também pode estar conversando, estar alertando, pedindo, né, para sua mãe, para sua irmã, para sua esposa, para sua filha. Sempre consultar o médico, porque é comprovado que as chances de cura do câncer, de uma forma em geral, quando diagnosticado no início, ele tem maiores e melhores chances de cura. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Maria Rosado e ela estará aqui no próximo bloco para tirar um pouco das nossas dúvidas e esclarecer algumas coisas sobre o câncer de mama. Então, não saia daí, que o Cidadania volta daqui a pouquinho. Meu nome é Alexandre, sou pediatra do SAMU. Olá, eu sou a Mônica, enfermeira do SAMU. Nós estamos aqui hoje para demonstrar para vocês, usuários, como a gente deve agir no caso de uma criança com um mal súbito, em que a gente consiga detectar uma possível parada cardiorrespiratória. E a Mônica está aqui comigo para mostrar ali na prática como a gente deve agir enquanto o SAMU não chega. O primeiro passo é o seguinte: você tem que perceber se a criança ela está responsiva ou não. Como que isso se dá? Você vai estar diante de uma criança e vai estimular a criança para ver se ela te responde, estimulando de forma tátil ou perguntando se a criança te ouve ou fazendo estímulos pelo resto do corpo, pela planta do pé, ou pela mãozinha, ou pelo abdômen. Essa criança, se ela não responde, o segundo passo é observar
se ele tem movimentos respiratórios. Normalmente a gente olha o tórax ou o abdômen se movimentando. Não havendo movimentos respiratórios e não resposta aos estímulos táteis, você vai fazer o acionamento via 192 para o SAMU. Então, observados que não há resposta aos estímulos, não há movimentos respiratórios, você vai, e após feito o contato com 192, você vai iniciar as manobras de compressão torácica. Então você vai usar os 2 dedos abaixo da linha mamilar, né, no meio, nessa região que nós chamamos de externo, e vai começar as compressões. Essas compressões serão realizadas, se no caso de um socorrista só, 30 compressões para cada 2 ventilações, e no caso de 2 socorristas, 15 compressões e 2 ventilações. Com a seguinte observação: as ventilações, elas não estão preconizadas para o leigo diante de uma vítima que não tem relação familiar com ela. Ela só vai fazer as ventilações se ela estiver à vontade, se ela se achar apta a fazer. Se a pessoa acha-se apta a fazer as ventilações, ela vai fazer 15 compressões no caso de 2 socorristas, ou 30 compressões, e alternar com 2 ventilações, pegando boca, nariz do bebê e do socorrista boca. Ele faz 2 compressões com um tempo aproximado de 1 segundo e observa a expansão do tórax ou do abdômen. Então, o socorrista pode fazer 30 compressões, tá? E após as 30 compressões, ela fazer 2 ventilações, se ela se sentir à vontade para isso. E as ventilações são boca do socorrista e do bebê boca-nariz. E aí você observa a expansão do tórax e do abdômen. Cada insuflação deve durar em torno de 1 segundo, que é o tempo para encher os alvéolos pulmonares. No caso de você se sentir à vontade para fazer as ventilações, você vai usar a sua boca, englobando o nariz e a boquinha da criança. E a insuflação, ela não pode ter muita pressão, para não haver um trauma pulmonar. Então você enche só as bochechas e sopra na via aérea do bebê por 1 segundo contínuo. Depois você sopra novamente por 1 segundo contínuo. No caso de você não se sentir apto a fazer a ventilação, você só vai fazer continuamente as compressões torácicas. Uma coisa muito importante nas compressões, ela tem que ser contra uma superfície rígida. Se você coloca o bebê num colchão muito mole, as compressões não vão ser efetivas. Então a superfície tem que ser rígida para que você consiga um anteparo para que essas pressões sejam efetivas. Ou, se você consegue englobar o bebê e tocar a sua mão uma na outra, você pode usar isto como anteparo e fazer as compressões com os polegares. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Agora, já com a nossa convidada, mastologista, doutora Maria Rosado, que veio conversar um pouco conosco sobre o Outubro Rosa, né, que é esse mês de alerta, de prevenção contra o câncer de mama. E veio também tirar um pouco das nossas dúvidas, alguns mitos, algumas lendas. Será que são verdades? O que será que é mito e o que será que é verdade? Ela vai poder explicar um pouco para a gente hoje, doutora Maria. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer sua presença, vir aqui conversar com nossos telespectadores e, como eu disse, tirar um pouco das nossas dúvidas, né? Isso, eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação poder informar a população, tirar as dúvidas de um tema tão importante, né? Bom, e para começar, o que é o câncer de mama? Todo nódulo, todo caroço que aparece no seio, ele significa ter a doença? Não.
O câncer de mama é quando existe uma replicação anormal das células do nosso corpo. Na verdade, o câncer, no geral, é isso. Nós temos células no corpo e quando há uma replicação desordenada, desorganizada dessas células, gera-se o tipo de câncer, assim acontecendo na mama. E existe na nossa mama algumas alterações, como nódulo, cistos, que são alterações benignas. E existem os nódulos que possuem essas células desorganizadas que vão se transformar em câncer, mas nem todos os nódulos são câncer. Então, quer dizer que na hora que a mulher, por exemplo, estiver fazendo o autoexame em casa, se ela perceber algum nódulo, não é ainda motivo de preocupação. Deve-se consultar, então, um profissional para investigar. Exatamente. É um sinal de alerta, mostrando que ela precisa procurar um especialista para ser examinada, para fazer os exames necessários, mas não necessariamente aquele nódulo, aquele caroço que ela palpou na mama é um câncer, mas é um sinal de alerta. Como nós já falamos aqui anteriormente, o Outubro Rosa ficou estabelecido como mês de alerta, né, contra o câncer de mama, né, buscando-se o autocuidado, a prevenção e também a detecção precoce. Mas, apesar de ser Outubro Rosa e de ser muito esse alerta destinado às mulheres, os homens, eles também podem ter câncer de mama ou é um câncer que se dá apenas em mulheres? Os homens também podem ter câncer de mama, é uma porcentagem mínima, apenas 1% dos cânceres diagnosticados acometem os homens, 1%, é muito pouco, mas também acometem. Então, os homens também precisam ficar em alerta, também precisam conhecer as suas mamas e saber identificar que ali está tendo alguma coisa errada. O volume da minha mama não era daquele jeito, o meu mamilo não era daquela forma, estou sentindo um carocinho. Os mesmos sintomas que a mulher pode ter, o homem também pode. Porém, a mulher nós somos uma faixa de risco só por sermos do sexo feminino. Por quê? Porque produzimos hormônios femininos. E esses hormônios são um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Já o homem não produz o estrogênio, que é o hormônio, numa taxa tão alta como nós mulheres produzimos. Por isso, o homem tem bem menos câncer de mama do que a mulher. E a outra coisa que explica também essa diminuição da porcentagem nos homens é o desenvolvimento da mama. Porque nós mulheres desenvolvemos o tecido mamário, que é a glândula mamária, que tem ductos, que tem vasos, artérias, veias e o tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, junto com a glândula mamária. O homem já não tem esse desenvolvimento tão efetivo da glândula mamária como a mulher tem. Então, são esses dois fatores que a mulher tem de mais risco para desenvolver. A produção hormonal elevada e o desenvolvimento mais efetivo da mama. E caso o homem ele detecte, né, algum sinal, né, e fique em alerta, ele procura também um mastologista ou procura outro profissional? Também um mastologista capacitado para diagnosticar câncer, ou seja, apenas um nódulo benigno, tanto no sexo masculino como no feminino. E o homem também faz mamografia, não de rotina como a mulher. A gente só solicita mamografia e ultrassonografia para o homem quando ele chega com a queixa no consultório. Doutora Maria, você já falou aí um pouco sobre as causas, né, que diferenciam homens e mulheres e por que as mulheres têm essa maior incidência do câncer de mama. Mas quais outras causas são atribuídas ao aparecimento da doença? Nós, principalmente mulheres, temos como evitar de alguma forma? Temos. O câncer de mama, na verdade, muitos estudos são feitos no mundo todo para descobrir a causa real. Mas ainda a gente não tem uma causa que se diga isso causa o câncer de mama, vamos tratar, porque senão não existiria mais. Então, infelizmente, não se tem uma causa efetiva. Porém, existem alguns fatores de risco que a gente pode evitar. A gente coloca na literatura como fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Que, infelizmente, os não modificáveis são inerentes a nós. Que aí seria a idade, porque o câncer de mama ele acomete mulheres numa faixa etária com mais de 45 anos, principalmente entre 50 e 69 anos, é a faixa que mais acomete. Então, a idade é um fator de risco que é inerente a nós, a gente não pode mudar. O sexo feminino, como eu já falei, pela produção hormonal, e parentes de primeiro grau,
porque existe uma porcentagem do câncer de mama que é hereditário. 10% do câncer de mama é hereditário. E aí, se você tem parentes de primeiro grau na sua família, como mãe, irmã, avó, filho, filha, que teve o câncer de mama, então você é uma pessoa susceptível a desenvolver. E aí tem os fatores de risco modificáveis, que é aqueles que a gente pode melhorar, que no geral são os hábitos de vida, principalmente uma alimentação saudável, que vai ser bom não só para evitar o câncer, como para vários outros problemas do nosso corpo. Os carboidratos e o açúcar está fortemente ligado a essa questão da célula que eu falei que desenvolve de uma forma desordenada. Então, a gordura ruim, que é o carboidrato, e o açúcar, está ligado com essas células que se desenvolvem desordenadamente. Fora isso, o consumo de álcool em excesso, não falo aquela dose mínima de álcool num final de semana ou outro para se divertir, mas aquele excesso de álcool também está ligado. O tabagismo, a fumaça do cigarro, ele causa células cancerígenas no nosso corpo. Então, tem esses fatores de risco aí modificáveis que a gente pode tentar mudar. E outra coisa que é uma polêmica na medicina é o uso de anticoncepcionais e a terapia de reposição hormonal. É uma polêmica porque muitos estudos mostram que está associado e outros estudos muito ligados aos laboratórios que produzem as medicações mostram que não estão ligados. Porém, esses estudos que mostram que não tem relação ainda são estudos um pouco falhos, que precisa de mais atenção. Então, pacientes que têm fator de risco para desenvolver o câncer de mama, que são aquelas pacientes mais obesas, que não têm uma dieta tão equilibrada, que têm história familiar na família de câncer de mama, são pacientes que não devem utilizar anticoncepcional. E se chegam na menopausa, não devem utilizar a terapia de reposição hormonal. Então, são esses fatores de risco que estão relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama que a gente pode tentar mudar. Então, daí também a importância, né, de sempre consultar um profissional para ver qual realmente o seu histórico familiar, o seu histórico de vida e fazer uma avaliação, né, no caso concreto, né, de cada paciente. Isso, é muito importante essa avaliação, porque a gente vai conversar e vai perceber se aquela paciente tem a indicação realmente de suspender o anticoncepcional ou a terapia de reposição hormonal. Vamos orientar a questão da dieta, né, encaminhar para o nutricionista, porque é uma especialidade multidisciplinar. Eu preciso de um nutricionista, de um psicólogo, muitas vezes para dar o diagnóstico, de um endocrinologista para orientar nessa questão da dieta, né, da desregulação hormonal que a paciente pode ter, que está relacionado com o desenvolvimento do câncer. Então, é uma especialidade multidisciplinar, que eu preciso de outros especialistas para me ajudar. E essa questão da avaliação que você falou durante a consulta é importantíssima. A consulta é um pouco demorada para a gente conversar sobre o histórico familiar da paciente, né, sobre essa questão do uso da reposição hormonal. Eu digo muito às pacientes que não têm risco de desenvolver, mas necessitam usar a reposição hormonal pela qualidade de vida que diminui durante a menopausa, né? A gente sabe que tem muitos sintomas ruins. E aí, se aquela paciente necessita usar a reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida, que nunca ultrapasse 5 anos de uso. Sempre é um limite os 5 anos. E esses fatores de riscos, né, modificáveis, né, que você falou, de uma forma geral, serve para o combate e a prevenção de todos os cânceres, né, assim, todos os tipos de câncer. Exatamente. Todos os tipos de câncer e doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, diabetes, pressão alta. Importante também. Doutora Maria, e você falou que o homem também faz a mamografia. Falando do exame em si, as mulheres se queixam muito, né, de dor daquela mamografia tradicional. Já existe outro tipo de mamografia ou ainda é aquela, né, em que há um apertamento, né? Ainda é essa, a técnica é essa. O aparelho de mamografia, né, que é o mamógrafo, ele faz a compressão da mama, tanto da parte superior com inferior, são 2 tipos de compressão, que a gente chama superior e inferior, apertando a mama assim, e depois apertando a mama na lateral, pegando a musculatura axilar, na parte mais oblíqua da mama. Infelizmente, tem essa questão da dor. Tem mulheres que falam até assim, eu nem achei que doeu tanto. A questão da dor varia muito, é o limiar da dor de cada pessoa, né? Relativo, né? Mas eu costumo falar muito assim, gente, é uma vez ao ano.
É uma coisa rápida, não demora para fazer o exame. Então, uma vez ao ano, uma dosinha rápida, o benefício que esse exame vai trazer para a sua vida, então vale a pena passar por esse apertozinho rápido para um benefício gigantesco que você terá na sua vida como um todo. Que é muitas vezes de descobrir, né, a doença no estágio inicial, de poder tratá-la, né? E nós vamos já falar sobre as chances de cura do câncer de mama, né? Que apesar de ser um câncer que mais mata mulheres no Brasil, né? É um câncer de alta incidência no público feminino, mas também tem boas incidências de cura se detectadas no início, né? Exatamente. Mas, doutora Maria, você já desvendou aí um ponto, né? Da nossa conversa, que seria a questão do anticoncepcional, se é mito ou se é verdade que ele pode causar o câncer de mama. Então, ele pode estar entre as causas da doença, né? Pode. Como eu falei, é um assunto super polêmico, por que conta ainda está sendo estudado. Está sendo estudado, tem essas divergências aí na nossa literatura, mas eu falo muito assim, a medicina não é uma ciência exata. Então, muitas coisas mudam. Hoje a gente dorme achando que uma coisa é certa e amanhã a gente acorda achando que já mudou tudo. Então, eu costumo falar muito assim, o que não é certeza ainda, eu prefiro evitar, para a gente não ter problemas no futuro. Então, se não é certeza que o anticoncepcional não está associado ao câncer de mama, se está sendo estudado e ele pode estar associado, e tem muitas coisas que mostram que ele pode estar associado, então eu prefiro evitar e deixar reservado para aquelas pacientes que realmente precisam, porque o anticoncepcional pode ser tratamento para algumas doenças, como por exemplo nos ovários. Então tem que ser estudado, colocar na balança para ver se aquela paciente tem indicação de usar o anticoncepcional. Vou então perguntar sobre outros 2 temas. Mito ou verdade? Prótese de silicone causa câncer de mama? Mito. É uma lenda. A prótese de silicone não causa, não tem associação com essas células cancerígenas. E outra coisa que é mito do silicone é sobre muitas mulheres que têm silicone acham que não podem fazer a mamografia. Também é mito. Podem e devem fazer a mamografia. Existe uma manobra que é feita durante o exame de mamografia que empurra a prótese para trás e puxa a glândula mamária para frente. E o exame fica igual ao das mulheres que não possuem prótese. Mito ou verdade? Amamentar ajuda a prevenir o câncer de mama? Verdade. A amamentação é um fator de proteção. Aquelas mulheres que amamentaram, elas têm um fator de proteção em comparação àquelas que nunca amamentaram. Porque durante o período de amamentação, a mulher passa por uma fase anovulatória, ou seja, ela não produz hormônio. Então, ela fica protegida, sem a ação dos hormônios femininos, durante o período de amamentação. Então, é uma verdade. Doutora Maria, nós vamos agora para um breve intervalo, mas voltaremos no terceiro bloco, continuando nossa conversa sobre Outubro Rosa, câncer de mama, formas de prevenção. Então não saia daí, que o Cidadania volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje conversando com a doutora Maria Rosado, mastologista, sobre câncer de mama.
Nós já falamos um pouco no bloco anterior, né, sobre algumas causas, alguns mitos e verdades sobre o câncer de mama. E agora vamos falar um pouco sobre os sintomas. Você que está nos assistindo, que fez o autoexame, tem como perceber antes de consultar um médico se há algo de anormal, de irregular na sua mama? Então vamos falar aqui com a doutora Mariá. Além da percepção, né, de algum nódulo no seio, há outros sintomas na mama ou em outras regiões do corpo que podem alertar sobre o possível câncer de mama? Sim, a mulher tem que conhecer a sua mama, né, o seu corpo, exatamente para ela saber que ali está tendo uma alteração. Porque tem mulheres que, infelizmente, hoje ainda existe muito o pudor, né? A mulher não consegue se olhar no espelho, não consegue apalpar sua mama por conta desse pudor. Mas ela precisa conhecer sua mama para poder saber o momento que tem algo errado ali. Então, além do nódulo palpável que pode existir, existe uma alteração de textura na pele. Então, nossa pele da mama lisinha e de repente ficou uma pele mais espessa, como se fosse uma casca de laranja mais grossinha, uma casca do limão que é mais grossa, como se fosse enrugada. Isso também é uma característica que pode ser um alerta. Outra coisa, além da textura da pele, a mudança de coloração da pele, uma pele mais avermelhada num ponto específico, mais avermelhada, mais escurecida. Também temos saída de secreção pelo mamilo. A saída de secreção pelo mamilo é importante ressaltar que é uma saída de secreção espontânea, aquela que nos preocupa e que está associada ao câncer. Porque muitas mulheres fazem uma pressão no mamilo, às vezes sentem dor na mama e apertam o mamilo achando que pode sair alguma coisa. Quanto mais apertar o mamilo, mais vai sair secreção. Então é importante ressaltar que não pode apertar o mamilo. Aquela secreção espontânea, que de repente você chegou em casa, tirou seu sutiã, o sutiã está sujo, acordou, o pijama está sujo. Essa secreção que nos preocupa, é espontânea e de coloração tipo sangue, uma água suja mais escura ou aquela 100% transparente. As secreções que são mais esbranquiçadas, como leite, ou aquela mais amarelada, mais esverdeada, essas são secreções normais que podem sair dos nossos ductos mamários. Então, são mais ou menos algumas alterações que a mulher pode ficar de olho. E além dessa alerta, em casa mesmo, além do autoexame, a partir de qual idade, em que momento deve-se consultar um profissional para começar a fazer os exames de rotina? E quais seriam os exames de rotina além da mamografia? Certo. Desde que a mulher menstrua a primeira vez, que é o que a gente chama de menarca, a primeira menstruação, a mama já começa a apresentar mudanças. Ela começa a ter um amadurecimento mamário. Então, a partir daí, a mulher já pode ficar de olho na sua mama. Como é que está sendo essa mudança da mama, se está aparecendo alguma alteração diferente. Então, menstruou a primeira vez, já fica de olho como é que está a sua mama. E aí a mulher já começa a ir no ginecologista, que é o profissional também capacitado a fazer esses tipos de diagnóstico. E a partir dos 25 anos, a mulher pode procurar o especialista, além do ginecologista, que seria o mastologista, para fazer o exame físico da mama, né? A mulher faz o autoexame, mas o mastologista é capacitado para fazer um exame físico mais específico. E algumas vezes as mulheres palpam a sua mama e acham que é um nódulo. E aí vão no médico achando que está com um nódulo gigantesco. E a gente explica que é apenas uma alteração anatômica, porque o tecido mamário ele pode ser mais endurecido, simulando um nódulo. Por isso a importância da gente conversar e mostrar como é a anatomia da mama. Então, a partir dos 25 anos, procurar um especialista, mastologista, e fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Então, mamografia anual a partir dos 40 anos. E nós temos também a ultrassonografia e a ressonância, mas não temos de rastreio para o câncer de mama. O único exame capaz de detectar o câncer na sua forma precoce, na fase que a mulher não tem sintoma nenhum e nem tem nódulo, é a mamografia, porque o câncer de mama ele pode se manifestar como microcalcificações, que são os depósitos de cálcio, umas areinhas micro, que muitas vezes a gente só consegue ver no exame utilizando uma lupa. Então, é uma coisa assintomática e micro mesmo, só a mamografia diagnostica microcalcificação. A ultrassonografia a gente usa para complementar a mamografia. Fez uma mamografia que tem uma alteração que a gente não está conseguindo diagnosticar bem, então faz a ultrassonografia para complementar. E a ressonância também
é um exame complementar. Então, existem indicações de se fazer ultrassom e ressonância, indicações específicas, mas a mamografia é sempre a partir dos 40 anos. E uma coisa importante também, Joyce, é falar que se a mulher for de risco, como aquilo que a gente falou no outro bloco, a mulher que tem parentes de primeiro grau na família, com câncer de mama, ela faz mamografia a partir dos 35 anos, não a partir dos 40, e também está indicado fazer ressonância a partir dos 30 anos. Então, quer Então dizer é diferente. Uma mulher que já tem esse histórico familiar, já tem na genética, né, está propensa a uma maior possibilidade de ter o câncer, ela já deve começar a prevenção bem antes que uma pessoa que não tem histórico na família. Exatamente, antes, bem antes. 35, 30 anos a gente fica em alerta para essas mulheres que têm história familiar positiva na família. Doutora Maria, e uma vez confirmada a doença, confirmado o câncer de mama, quais as formas de tratamento? A gente sabe que, apesar da alta incidência, se detectado no início, tem boas chances de cura, né? Mas sempre é recomendável retirar o seio? Essa é uma questão bastante delicada para as mulheres, né? Então, quais as formas de tratamento de uma forma geral? Então, nós temos a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e, dependendo do tipo do câncer, tem um tratamento que não são todas que fazem, que é a hormonioterapia. A ordem do tratamento varia dependendo do tipo, do tamanho do câncer. Tem mulheres que começam pela cirurgia, depois fazem a quimio, tem mulher que começa pela quimio e depois fazem a cirurgia. Então, isso vai variar dependendo do tipo do câncer e do tamanho do nódulo. Sobre a cirurgia especificamente, a mastectomia, que é a cirurgia de retirada total da mama, a gente tem procurado usar cada vez menos. Fica reservado para aqueles casos realmente mais agressivos. Então, nós temos procurado usar mais a cirurgia conservadora, que é a cirurgia que mantém a mama. A gente tira o nódulo com uma margem de segurança. A margem de segurança é tirar o nódulo com um tecido sadio ao redor do nódulo, para a gente ter segurança que realmente o câncer saiu. E aí mantém a mama da paciente. A gente pode usar técnicas de plástica, de oncoplástica, para tentar manter aquela mama com a estrutura normal, mesmo tirando um pedaço importante, considerável da mama. A gente pode usar técnicas de oncoplástica para manter a mama com a sua estrutura o mais próximo do anterior possível. E a mastectomia a gente deixa reservada para casos mais avançados. Então, aquelas pacientes que não procuraram o médico cedo, que deixaram postergar, que estão com nódulos muito grandes, nódulos acometendo a pele, que já fica ulcerada, aquela mama vermelha. E, infelizmente, na grande maioria desses casos, a gente vai ter que fazer a mastectomia por segurança da paciente, tentando a cura dessas pacientes. Quem teve câncer de mama em um seio tem probabilidade de ter no outro também? Tem mais chance de ter no outro. Entra naquele fator de risco igualmente com as pacientes que têm história familiar positiva, a gente fica mais em alerta. Então, as mulheres que já tiveram câncer de mama em um seio, a gente acompanha mais de perto. Nunca se distancia muito dessas pacientes. Fazemos ressonância, coisa que a mulher que nunca teve não faz, de rotina. Para essas mulheres a gente já se preocupa mais em fazer a ressonância, fazer ultrassom, mamografia, acompanhar mais de perto. E lembrando, né, que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele dá atualmente a reconstrução, a possibilidade de reconstrução da mama, né, da mulher que teve câncer. Isso, está na lei. Toda mulher que teve câncer de mama tem direito a uma reconstrução mamária. E outra coisa, Joyce, que eu gosto muito de frisar é que aqui em Mossoró nós temos todos os tipos de tratamento. Nós temos todos os tipos de cirurgia, seja cirurgia mais simples até cirurgias com técnica de plástica. Nós temos todos os tipos de drogas para quimioterapia, temos aparelho de radioterapia, temos a hormonioterapia se for necessário. Então, né, tanto no SUS como no setor privado, nós temos todo o arsenal terapêutico para tratar essas mulheres. Doutora Maria, e falando então da mastectomia, agora de forma profilática, ela é recomendável? Em que casos? Então, a mastectomia profilática é aquela cirurgia que a gente retira a glândula mamária, mantém a pele, mantém o mamilo e a areola, e coloca uma prótese ali no local que era a glândula mamária. As mulheres que têm indicação de fazer essa cirurgia são as mulheres que já tiveram câncer em uma mama, e aí a gente pode indicar a mastectomia profilática do outro lado,
ou aquelas mulheres que têm mutação genética. A mutação genética, a gente pede um exame que é feito, um exame de sangue, que é feito para a gente ver como é que estão os genes daquela mulher. E quais são as mulheres que têm indicação de fazer esse exame de mutação genética? São as mulheres que tiveram câncer de mama jovens. Então, eu tenho menos de 40 anos e tive um câncer de mama. Eu tenho indicação de fazer o teste genético para saber se eu sou mutada. Porque se eu tiver mutação nesse gene, eu tenho grande probabilidade de ter câncer na outra mama e câncer de ovário, porque é o mesmo gene, tanto no ovário como na mama. Então, tem indicação de fazer a mastectomia profilática na outra mama e também tem uma indicação de fazer uma supressão hormonal nos ovários. É meio que uma menopausa precoce, porque os hormônios dos ovários podem levar essa mulher ao câncer de mama, ao câncer de ovário, se ela for mutada. Então, um ponto é as mulheres que tiveram câncer de mama jovens, e outro ponto é se você teve a sua mãe com câncer de mama, você também tem indicação de fazer o teste genético. E se você foi mutada com esse teste genético, você tem indicação de fazer a mastectomia profilática bilateral e também a questão do ovário, que é o caso da Angelina Jolie. Né? Então, que é o caso típico, o exemplo típico. A Angelina Jolie nunca teve câncer de mama nem de ovário, mas a mãe dela teve câncer de mama jovem, a mãe dela fez o exame, a mãe dela é mutada, a Angelina Jolie fez o exame e ela é mutada. Então, na vida toda, ela iria ter câncer de mama ou de ovário. Então, ela fez a mastectomia profilática bilateral e ela também retirou os ovários. Então, é uma forma, a mastectomia profilática, nesses casos, é uma forma de prevenção então, do câncer de mama. A gente chama de mastectomia redutora de risco, porque ela reduz o risco da mulher que poderia ter um câncer no futuro, não ter. E acerca da reconstrução mamária, como a gente falou, né, que atualmente o SUS, né, ele dá de forma gratuita, né? Toda pessoa que teve câncer de mama e retirou parte do seio ou o seio de forma completa, pode fazer ou tem algum requisito para se submeter à reconstrução mamária de forma gratuita, lembrando, né? Isso. Toda mulher pode fazer, como eu falei, está na lei, ela tem direito a essa reconstrução. Só que tem alguns poréns que a gente costuma conversar com a mulher sobre a reconstrução, principalmente reconstruções grandes que precisam usar retalho. Assim, já é uma conversa mais específica, mas só resumidamente. Tem mulheres que para reconstruir a mama precisam usar músculo de outra parte do corpo, da parte das costas, da parte do abdômen. Aí são cirurgias bem grandes que precisam de um cuidado para o resultado ser bom. Quais são esses cuidados? A mulher que é tabagista é complicado. O resultado não fica tão bom. O pós-operatório não fica tão bom. Então, para a gente reconstruir a mama dessa mulher, se for necessário usar esses retalhos da costa, do abdômen, essa mulher precisa cessar o tabagismo. E as mulheres obesas, também é interessante que elas percam peso, porque o pós-operatório não fica tão bom. Assim como a reconstrução com a prótese de silicone. As mulheres que fumam também não têm um resultado tão bom pós-operatório. E se essa mulher for fazer radioterapia após, também é uma coisa que a gente tem que pesar bem o custo-benefício, se é interessante fazer a reconstrução antes da radioterapia, porque às vezes a radioterapia pode prejudicar um pouco a reconstrução mamária. Então pode ser que a gente faça essa reconstrução num segundo momento. Faz a cirurgia para a cura do câncer, a mulher faz a radioterapia e após o término do tratamento ela pode voltar ao centro cirúrgico para a gente fazer a parte da reconstrução. Doutora Maria, você já falou sobre a importância, né, de uma equipe multidisciplinar, né, nesse combate e na prevenção também do câncer. Mas para uma paciente que está com o câncer diagnosticado, que está em tratamento, quais profissionais, outros profissionais você indica também que ela consulte para que faça esse acompanhamento em várias áreas? Sim. Primeiro, o psicólogo. Muito importante ter um acompanhamento psicológico, não só para o paciente como para a família. É um diagnóstico difícil de aceitar para o paciente e para a família também, mas como a gente já falou, tem cura. O caminho do tratamento é um caminho difícil para o paciente e para o familiar, então precisa ter um acompanhamento psicológico para se manter forte durante o tratamento inteiro, porque nossa cabeça é o nosso guia, né? Estando a nossa cabeça bem,
consequentemente, o nosso corpo ficará bem. E aí a mulher que é positiva, a mulher que tem fé, a mulher que quer combater o câncer, a gente percebe que o tratamento é muito melhor, é muito mais positivo. Então, o psicólogo é muito importante, o fisioterapeuta é muito importante para o pós-operatório, porque existem alguns assim, inchaços assim, no braço, que foi operado a mama, que precisa fazer fisioterapia nesse braço. Então, o fisioterapeuta é bem importante. E aí vem a parte assim, de nutricionista, para aquela mulher que é mais obesa. Às vezes a mulher nem é obesa, mas quer continuar tendo uma vida né, adequada, e o nutricionista vai indicar a melhor alimentação para substituir. Endocrinologista também é importante para essa questão hormonal. Mais ou menos esses profissionais aí ajudam bastante. Doutora Maria, o terceiro bloco está chegando ao fim, mas nós gostaríamos de agradecer sua presença, conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e, infelizmente, ainda existe muito preconceito, muito medo, né? Principalmente das mulheres. Muito. O câncer, ele ainda é como uma sentença de morte, né? Infelizmente. Do avanço nos tratamentos e das chances de curas. Então, por isso que a prevenção é importante, né? Porque quanto mais cedo diagnosticado, melhor e maiores as chances de cura. Exatamente. Chega até 95% a chance de cura quando é diagnosticado precocemente. Então, nós gostaríamos de lhe agradecer e deixamos o convite já aberto para que você possa retornar e conversar conosco sobre outros temas também. E eu agradeço muito, muito. É muito importante a gente ajudar a tirar a dúvida da população, tirar esses mitos e esses medos, para as mulheres não esconderem. Quando descobrem um nódulo, muitos escondem isso. Então, vamos procurar o especialista e vamos se cuidar. Obrigada, doutora Maria. Nós estamos finalizando o terceiro bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho com o Dr. Herval Sampaio e o quadro Em Pauta. Não saia daí. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com Cidadania e neste quarto bloco nós vamos receber o nosso querido Dr. Herval Sampaio conversando conosco sobre diversos temas jurídicos, sociais, temas relevantes, temas atuais,
tudo sobre o jeito dele, né? Sobre a forma dele de comentar, sobre a sua opinião. Então, o quadro Em Pauta está trazendo aí Herval Sampaio, falando um pouco, conversando um pouco conosco. Então, roda aí o quadro Em Pauta. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Cidadania, né? Dentro aqui desse quadro interessantíssimo criado aqui pela nossa produção, já que infelizmente eu não posso mais estar aqui, né? Junto desses nossos queridos apresentadores, como Joyce Moraes, a gente tem muita saudade de estar aqui com vocês. Eu ainda venho ao vivo, viu, bater papo com vocês, né? Estivemos aqui passando por Mossoró, uma saudade imensa. A gente vai tratar de um tema dentro do processo eleitoral que se avizinha. Eu chamei a atenção que isso vai acontecer, né? Você sabe que eu tenho estudado profundamente aí o direito eleitoral e, infelizmente, eu imaginei que isso ia acontecer, que o legislador iria se atrever, mais uma vez, de modo casuístico, como infelizmente ele age, a querer mudar as regras eleitorais, em especial nesse período de um ano antes da eleição que se avizinha pelo chamado princípio da anualidade. Ele ia querer mudar e mudar justamente para atender, né? Não ao interesse social, ao interesse da melhoria e eficiência do processo eleitoral, que está, de modo muito claro, avançando. E, com todo respeito, né, nós vimos aí, o Senado ainda bem que recuou, mas a Câmara parece que quer insistir, um conjunto de medidas justamente o quê? Para dificultar o avanço do controle da fiscalização eficiente que a Justiça Eleitoral tem feito, que a gente até no início do ano achava com a renovação do Congresso Nacional, em especial no próprio Senado Federal, renovação muito grande, mas parece que esse novo não é tão novo assim. Parece que os novos deputados já tinham cargos, né? Já tinham uma ligação com a velha política, e até mesmo os senadores já não eram tão novos assim. Por quê? Porque as ideias de proposta dessas mudanças é assim, extremamente absurdas. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, todo o avanço de fiscalização da Justiça Eleitoral, no sistema eficiente de prestação de contas agora, as possíveis mudanças que eu espero que não passem, inclusive eu como representante do movimento de combate à corrupção eleitoral no estado do Rio Grande do Norte, estou combatendo diligentemente, ao ponto de quê? De querer avalizar tudo o que aconteceu e que foi punido pela Justiça Eleitoral nos últimos anos, as mudanças que estão querendo que ocorram a nível de legislação, avaliza tudo como legal. Ao ponto de, por exemplo, os partidos políticos agora poderem prestar conta do dinheiro público em qualquer sistema. Olha aí a cara de pau, a gente tem um sistema único, padronizado, que dificulta, inclusive, o Caixa 2, ou o Caixa 3 ou 4, agora não. Os partidos querem poder prestar conta em qualquer sistema. Olha aí, já para dificultar. Os partidos políticos agora querem poder pagar, com todo o respeito que eu tenho a esses profissionais, advogados e contadores, do jeito que quiser. Pode pagar, inclusive, a quem é filiado, não é filiado. Pode querer comprar, que eles querem, passagens, inclusive, para não filiados. Querem realmente poder usar o dinheiro público sem controle nenhum. Acham isso normal. Querem aumentar o fundo eleitoral de 1,7 bilhões para 3,7 bilhão. Acha que é normal. Então, realmente me preocupa essa tentativa agora, inclusive sem discussão nenhuma, de realmente, vamos dizer assim, institucionalizar muito do que a Justiça Eleitoral considerou ilícito nos últimos anos.
para dificultar realmente esse controle do dinheiro público dos partidos políticos. E isso, evidentemente, sinceramente, nós não podemos admitir. Então vai aqui esse meu comentário, no sentido de que a gente tem que se movimentar como sociedade civil organizada, de mostrar, os senadores já recuaram, foi uma boa movimentação, e a gente espera continuar vigilante para que os deputados desistam dessa ideia. Nós já temos aí um eficaz controle de prestação de contas eleitorais, os partidos políticos precisam se amoldar, não pode haver essa flexibilidade que eles estão querendo, com todo respeito. Não dá uma legislação casuística, de modo muito claro, para ir na contramão da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, de todo esse avanço institucional que nós tivemos, e evidentemente nós repudiamos essas mudanças. Beleza, pessoal? A gente volta depois a comentar muito das regras eleitorais de 2020. Valeu, pessoal! Aí, doutor Herval Sampaio, sempre com seu jeito irreverente, né? Falando, comentando, dando sua opinião sobre diversos assuntos no nosso quadro Em Pauta. Bom, e você que nos acompanhou, nós agradecemos, deixamos o convite para que você esteja sempre assistindo a programação da TV Câmara e se informando cada vez mais sobre a nossa cidade. O Cidadania volta na próxima semana, quinta-feira, 4 da tarde. Até mais. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.